alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Afinal, professora, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Então, nós temos como objeto de conhecimento dissertação escolar e o detalhamento redação do Enem. Então, gente, vamos estudar sobre a redação do Enem? Então, gente, vocês estão vendo aqui uma imagem, não é? E vocês podem perceber que os candidatos, já dei uma dica, estão fazendo alguma coisa, possivelmente escrevendo uma redação, já que a nossa aula é sobre redação do Enem. Então, a gente vai entender o contexto desse cenário para que depois nós possamos entender também o porquê que o Enem tem algumas exigências quanto à redação. Então, vamos verificar o nosso contexto aí. Então, quem escreveu candidatos a uma vaga em uma universidade? São candidatos que desejam entrar em uma universidade, então estão ali prestando o vestibular. Por que ele vai escrever uma redação, não é? O texto faz parte de uma avaliação e permite ao candidato expor seus pensamentos e opiniões a respeito de um assunto contemporâneo da sociedade brasileira. Então, nós temos ali candidatos que vão escrever uma redação, mas essa redação vai mostrar o que eles têm de opinião a respeito do tema que foi proposto. No Enem, a redação é sempre obrigatória, ela sempre vem no exame, tá bom? E para quem esses candidatos estão escrevendo, né? Para o Enem, no caso, especificamente para o corretor, que vai ali corrigir a redação. Então, nós temos esse contexto aí de produção. Agora, a gente só vai verificar isso de forma simples, não é? Com a próxima exposição. Então, nós temos aí o contexto de produção. Candidato à vaga em universidade pública ou a bolsa de estudos em universidades privadas. Com a nota do Enem, você pode ali ter acesso à bolsa de estudos em universidades privadas e agora até mesmo vagas em Portugal, tá bom? Então, como isso vai acontecer, né? Com a realização de teste de seleção e proficiência em ambiente controlado. Você tem ali os fiscais que fazem esse processo do controle, tá bom? 2. O contexto dado ao candidato através de textos motivadores que estão relacionados ao tema. Então, para que o candidato faça essa redação, a banca do Enem coloca ali textos motivadores que vão direcionar, olha, o tema é este, mas eu estou mais ou menos dando a você o caminho sobre o que é o tema, até para que não possa sair ali na redação uma coisa absurda, que não tenha nada a ver com o tema. A gente vai depois perceber que quando você coloca ali algo na redação que não tem nada a ver com o tema, você tira a nota 0, tá bom? Então, a gente vai agora entender como é que funciona cada um desses textos motivadores dentro da prova do Enem. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Então, nós temos aí a folha, não é, que mostra os textos motivadores. E aí a gente tem as instruções, primeiramente, ó, dizendo ali como é que deve acontecer esse processo da redação, como você vai receber nota 0, não é? Caso você faça uma das situações, depois a gente vai detalhar cada uma dessas situações. E aí depois, sim, vem cada um dos textos motivadores. Então, a gente tem aqui o texto motivador 1, depois nós temos o texto motivador 2, depois o texto motivador 3 e, por fim, o texto motivador 4, não é uma imagem aí. Então, basicamente, eles servem para te dar uma direção sobre o que mais ou menos é o tema. Aí, a partir dos textos motivadores, você vai lá e vai escrever as suas ideias, vai pensar nas suas ideias, tá bom? Não, você não pode, é porque eu vou copiar aqui os textos motivadores. Não é isso que o Enem quer de você. Ele está dando ali um embasamento, uma direção, mas a partir deles você vai pensar as suas ideias, ok? Afinal, você é um sujeito e um sujeito cheio de opiniões. Você não fica apenas, digamos ali, atrelado aos textos motivadores, ok? Vamos voltar? E aí nós temos agora também, lá no final, a proposta de redação, que de fato é o que o Enem vai exigir de você. Aí ele tem um comando e, no caso aqui, o texto, na verdade, a proposta de redação é a seguinte: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E aí ele dá algumas instruções dizendo como é que deve ser esse texto, né? Então, você deve
trazer uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. A gente também vai já entender o que são direitos humanos, e aí ele direciona como você deve fazer. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, é assim que funciona a redação do Enem, na verdade, a proposta de redação. Eu mostrei para vocês como funciona dentro da folha, mas agora a gente vai detalhar cada um desses textos motivadores para que, então, vocês possam entender lá como funciona dentro da estrutura, dentro do projeto de texto, tá bom? Então, acompanhem comigo aí, ó. Essa proposta foi da redação do Enem 2023, eu mostrei para vocês essa folha, não é? Então, agora, quando você for fazer o vestibular, você já sabe como que você vai encontrar a proposta de redação, tá bom? Vamos agora detalhar os textos motivadores. Vamos ao primeiro texto motivador que diz: o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. Então, pelo título, a gente percebe o porquê já. O trabalho de cuidado não é remunerado, ou se ele é mal pago, e como isso se dá dentro da crise global da desigualdade. Vamos fazer a leitura aí do primeiro texto. O trabalho de cuidado é essencial para as nossas sociedades e para a economia. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário, que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Então, isso daí tudo indica o que é um trabalho de cuidado, ok? Se ninguém investisse tempo, esforços e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnados. Então, pense aí comigo de fato, né? Se não houver uma pessoa ou alguém que faça esse trabalho, realmente eu acho que o mundo entraria em um pleno caos. Mas, claro, aí entra a questão da reflexão que o texto motivador traz, né? Ok, esse trabalho existe, mas por que ele não é bem pago? Por que ele não é pago? E como isso se dá dentro da ideia de desigualdade social, tá bom? Vamos agora continuar. Em todo mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. Continuando, as mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas. Então, perceba que depois ele traz uma reflexão sobre esse trabalho se voltar para as mulheres, como esse trabalho se dá sobretudo para as mulheres. E aí ele traz algumas situações que demonstram que, de fato, esse trabalho só vai para esta parcela da população, né? Então, mulheres, e isso depende da questão de gênero, de etnia, enfim, de uma série de situações. Então, mostra a questão da desigualdade mesmo, ok? Então, em resumo, isso é o texto motivador 1. Agora nós vamos para o texto motivador 2. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Então, o texto motivador 2 diz o seguinte: média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade aos afazeres domésticos e ou às tarefas de cuidado de pessoas por sexo. Então, nós temos aí no Brasil, isso em 2019, de um lado nós temos a comparação aí homens, mulheres, e de outro lado, a questão das horas. Então, se a gente perceber, o homem apenas ali com 11 horas e as mulheres com 21, gente. 21 de horas é muito tempo, não é? Então, existe essa comparação. Perceba que há uma dedicação maior por parte das mulheres do que por parte dos homens, tá bom? Então, é só para mostrar como essa questão da desigualdade de fato acontece, não é? Vamos para o texto motivador 3. Que diz o seguinte: a sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas. Entre elas, as percepções sociais a respeito dos valores e das convenções de gênero e a forma como as mulheres têm se inserido na sociedade. Algumas permanências, porém, chamam a atenção, como a delegação quase que exclusiva às famílias e, nestas, às mulheres de atividades relacionadas à reprodução da vida e da sociedade,
usualmente nominadas trabalho de cuidado. Então, perceba aí que realmente o texto motivador 3 só reforça o que o texto motivador 1 está falando, né? E ele agora traz, sobretudo, dentro da questão familiar, dentro da casa, como as mulheres recebem, digamos, muito mais em relação a esses trabalhos, né? Totalmente para elas do que para outros membros da família, tá bom? Agora nós vamos para o texto motivador 4, acompanhem comigo, que diz aí, pesquisa, não é? E os desafios do cuidado. Então, aumenta o número de pessoas que demandam serviços de assistência, obrigando os países a repensar seus sistemas de atenção. No Brasil, protagonismo continua familiar. Então, perceba que há realmente uma questão do Brasil em relação a essa questão. Existe um desafio, né? E se a gente pensar, comparando com os outros textos, né, existe o desafio da remuneração ser muito baixa, ser mal pago, né, enfim, ou não ter essa remuneração, a questão da desigualdade mesmo de gênero, enfim, então são desafios que o Brasil ainda tenta ali, né, vamos tentar melhorar a situação, mas ainda é uma dificuldade, tá bom? Agora sim nós vamos para a nossa proposta de redação, olha o que diz. A partir da leitura dos textos motivadores e com base, guarda o que eu vou falar agora, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto. Olha o que está grifado. Texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Continuando, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, perceba que eu trouxe os textos motivadores, não é? Expliquei ali o que são esses textos motivadores e depois a proposta. Agora vocês, outra situação interessante, né? Que não é só com base nos textos motivadores, mas é a partir também dos seus conhecimentos. Ou seja, você tem que trazer aquilo que você sabe, em teoria, a respeito do tema. E aí sim você vai falar sobre os desafios da invisibilidade desse trabalho, sobretudo no que tange à mulher, tá bom? Então, quando a gente vai pensar no texto dissertativo, a gente primeiro precisa pensar o que? O tema. Então, vocês viram qual é o tema. Desafios para a invisibilidade do trabalho de cuidado em relação à mulher. Então, a gente já sabe qual é o tema. Já sei qual é o tema, agora a gente vai para a outra parte, que é a tese. Geralmente, eu pergunto aos alunos, né, o que você pensa sobre esse tema. Então, a tese é o que você pensa a respeito do tema. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, é a sua ideia a respeito do que foi proposto. E aí, a outra pergunta que geralmente eu faço é por que você pensa isso? E aí vão surgir os seus argumentos que vão servir como base para sustentar a sua tese. Então, como vocês podem perceber, nós temos aí esta estrutura, né? Tema, tese e argumentos. E é esse caminho que você deve seguir. Li a respeito do tema, eu sei qual é o tema. Depois eu pergunto o que eu penso sobre o tema, minha tese, a minha opinião, meu ponto de vista. E por que eu penso isso? Aí nós vamos ter os nossos argumentos, que são ideias, né, mais detalhadas, digamos assim, a respeito daquilo que eu pensei, que é a tese. Depois que você faz toda essa estrutura, que é o projeto de texto, você vai começar a escrever. E geralmente lá no final, claro que não precisa vir na conclusão, mas geralmente nós colocamos na conclusão a proposta de intervenção, como vocês podem ver aí, né? A proposta de intervenção vai fazer o quê? Vai fazer uma proposta, não é? Você vai propor uma solução para o problema. Geralmente eu digo que você deve se pensar ali como se fosse algum governante ou presidente do Brasil. O que eu vou fazer para resolver isso? E aí você vai trazer a sua proposta. Claro que a proposta precisa ter 5 elementos, né? Quem vai fazer isso? Qual é a ação? O que vai ser feito? Como eu vou fazer isso? Qual é o efeito? Qual é o objetivo? E, por fim, você traz um detalhamento que é um acréscimo em relação a alguma informação, ok? Então, este é o caminho que você deve seguir quando você pensa na redação do Enem, tá bom? Agora, eu quero trazer algumas instruções que são importantes na hora que você está ali produzindo uma redação para o Enem.
Acompanhem comigo aí. Então, instruções para a redação. Primeiro, o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Além da folha definitiva, você recebe uma folha de rascunho, que é justamente para você colocar o seu rascunho. Eu pensei em várias coisas aqui, eu vou colocar nessa folha, ok? Depois, o texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. E é por esse motivo que vocês pensam naquela questão que eu mostrei há pouco, a questão do projeto de texto, porque se você não projeta o seu texto, se você não pensa, se você não estrutura, você vai escrevendo um monte de coisa, quando você percebe, já passou de 30 linhas, e na redação do Enem você não pode ultrapassar 30 linhas, como está descrito aí. Inclusive, essa instrução vem na folha de redação, tá bom? Vamos continuar. 3. A redação que apresentar cópia, guarda essa informação, dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões, terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. Então, professora, eu achei muito bonito o texto que está lá na questão de número não sei qual, eu vou copiar. Não, não pode fazer isso. Como você viu aí na instrução, se você fizer isso, essa parte da sua redação será desconsiderado, ou seja, na contagem, ela não vai entrar. Então, vocês não podem fazer cópia, né, dessas partes do texto aí, tanto da questão quanto da proposta. Eu achei lá na proposta um texto muito bacana e eu vou colocar no meu texto. Não, isso não pode ser feito porque não vai ser considerado, tá bom? A gente não vai contar ali como se fosse parte do seu texto, ok? Vamos continuar com as instruções. Então, 4. Receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir a redação que. Então, agora, qual é a redação que leva a nota 0? E aí você vai ver agora. Se tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada insuficiente. Então, eu fiz um texto com até 7 linhas. Esse texto vai receber nota 0, porque ele é considerado um texto insuficiente, ok? 4.2. Fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Então, o tema é justamente sobre a questão do trabalho, da invisibilidade do trabalho, de cuidado. Aí você escreve sobre qualquer outra coisa que não seja isso. Você está fugindo ao tema. Você vai receber nota 0. Ou quando você faz um texto que não disserta, que não opina. Eu vou contar a minha história aqui, por exemplo. Vou contar uma história. Era um dia a minha mãe que fazia tal coisa e não sei mais o que. Não, se for realmente um texto só narrativo, a sua redação vai levar nota 0. Claro que a gente pode usar a narração como estratégia argumentativa, como estratégia para defender o meu ponto de vista, mas não só usar o texto inteiro como um texto narrativo, porque você não está atendendo ao tipo dissertativo argumentativo, ok? Vamos continuar. Então, nós temos aí o último que diz: apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Eu comecei falando sobre o tema, mas do nada, sei lá, eu coloco uma música que não tem nada a ver, começo a falar da música e, sei lá, minha mente viaja. Isso também não pode acontecer. É uma parte que está desconectada do que você está falando. Não pode ser confundido com a seguinte situação. Eu trouxe uma música que fala sobre a invisibilidade do trabalho, por exemplo, em relação à mulher, e isso tem a ver com o que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando quando você escreve uma parte que não tem nada a ver mesmo com o tema. Você está com uma parte desconectada aí, tá bom? Agora vamos só ver como é a folha de redação. Acompanhe comigo. Então, nós temos aí a folha de redação. E essa parte aqui, é o rascunho da redação. Claro que quando é a folha definitiva, o que acontece? Você vai ter aqui uma folha sem esse fundo aí, sem essa marca, né, que chama marca d'água. Então, você vai escrever numa folha parecida com essa. Na verdade, parecida não, igual a esta, né? E aí está aqui o comando, transcreva a sua redação para a folha de redação. E aí você pode perceber que tem até 30 linhas. Se você ultrapassa isso, não vai ser considerado se a gente parar para analisar, tá bom? Então, nós temos, linha 1, linha 2, linha 3 e vai até a linha 30, ok? E aí, você vai escrever o seu texto dentro desse quadrado, digamos assim.
Lembrando que esta é a folha de rascunho. E aí você vai colocar suas ideias, você vai riscar e tudo mais, e depois você vai passar para a folha definitiva. Vale lembrar também que muita gente acha que o título é obrigatório, não é? O título não é obrigatório, mas claro que se você quiser, né, colocar o título, fique à vontade, desde que o título tenha a ver com o que está sendo proposto ali. E aí, como é que você faz? Coloca o título aqui na primeira linha, por exemplo, e na segunda linha já começa o seu texto. Não quero colocar título, professora, não tem problema. Você vai apenas escrever o seu texto aqui, né? Então, vai colocar a introdução, depois colocar o desenvolvimento e, por fim, a conclusão, que geralmente a conclusão vem com a proposta de intervenção. Ela pode vir no decorrer do texto, mas as pessoas preferem colocar na conclusão, porque aí realmente aparece de forma assim mais estruturada a proposta de intervenção. Veja que é o Enem aqui 2023. Então, a gente tem aí o modelo da folha de redação do Enem. Vale lembrar também que não só o Enem, como outros vestibulares, principalmente se você é do Amazonas, nós temos o PSC e nós temos o CIS/macro, que é da UEA, né? O PSC é da UFAM e nós temos o CIS ou macro, que é da UEA. Eles seguem a mesma estrutura no que tange a folha. Claro que existem algumas especificações que mudam quanto à correção, né? Mas a estrutura é a mesma. Você faz um texto dissertativo argumentativo, usa a mesma folha, né? Assim, parecida, com até 30 linhas, e aí você tem os critérios de correção. Eles modificam um pouquinho do Enem, mas a estrutura continua sendo a mesma, ok? Você segue ali, detalhe, importante falar, você escreve ali na modalidade formal da língua portuguesa. Isso é importante porque as pessoas, na hora que estão escrevendo a redação, acham que devem fazer de qualquer maneira, e não é assim, tá? Você precisa ter uma estrutura no que tange a norma da língua portuguesa, a norma padrão. Então, você tem que escrever, coloque entre aspas, corretamente. Eu não gosto muito dessa palavra, eu prefiro falar adequadamente conforme os padrões da norma padrão, ok? Então, vamos só voltar aí rapidinho com a folha. Então, basicamente essa é a estrutura, ok? E aí, agora eu quero que vocês vejam comigo um vídeo sobre a questão dos direitos humanos. Por quê? O que vai acontecer? Na proposta de intervenção, você tem que trazer uma proposta, mas que respeite aos direitos humanos. Depois a gente vai entender como é que funciona essa questão dos direitos humanos com a proposta de intervenção. Acompanhem comigo. Olá pessoal, aqui é o professor William Costa e hoje nós vamos falar sobre direitos humanos. O que são esses direitos humanos? Direitos humanos são garantias e liberdades que são asseguradas a todo e qualquer ser humano. Esses direitos eles têm um caráter universal e são direitos ligados à vida, à saúde, à dignidade da pessoa humana. Um exemplo no cotidiano, por exemplo, é o direito à vida. Esse direito ele é inalienável, você não pode vender, tá certo? Esses direitos são assegurados a todos os seres humanos e na ordem interna eles também são protegidos de maneira constitucional. Na Constituição eles são materializados num capítulo chamado Direitos e Garantias Fundamentais. No âmbito interno, no direito local aqui brasileiro, é chamado de Direitos e Garantias Fundamentais. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Perfeito. Então, vocês viram aí com o professor William, não é? O professor William também, além de professor de física, é advogado. E aí ele está explicando um pouquinho sobre a questão dos direitos humanos. Perceba que nós temos direitos que são direitos fundamentais. Ele falou aí a educação, a saúde e tudo mais. E esses direitos não podem ser desrespeitados, ok? E é justamente isso que acontece na proposta de intervenção. Quando você faz a proposta de intervenção, ela precisa respeitar esses direitos básicos. O professor William, inclusive, explicou por que são direitos básicos e por que eles não devem ser desrespeitados. Eles estão ali prescritos na Constituição Federal, então a gente pensa ali que a Constituição Federal é o quê? É uma lei e que ela deve ser seguida. A partir do momento que você desrespeita os direitos humanos, você está cometendo, entre aspas, um ato que é totalmente
proibido, ok? E aí o que acontece na proposta de intervenção? Vamos só supor que o tema seja sobre política, né? Ah, eu quero que todo mundo exploda. Não, não pode, gente, fazer isso porque você está desrespeitando os direitos humanos, né? Direito à vida e tudo mais. Então você não pode fazer uma proposta que pense dessa maneira. Ah, eu quero que todo mundo, né? Não pode, gente. Então a gente pensa numa proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, ok? E aí, isso também não só na proposta, como no decorrer do texto. Inclusive, se você faz uma proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos, você tira nota 0 na competência 5, que é a competência que exige proposta de intervenção. Então, você faz uma proposta que tenha o respeito aos direitos humanos. Então, só para a gente relembrar aí, quando a gente vai pensar na questão da construção da redação do Enem, a gente vai ter o tema, ok? O tema, como a gente viu aí, é a questão da invisibilidade do trabalho da mulher no que tange aos cuidados, não é? E aí a gente precisa também ter muito cuidado quando a gente toca nesses assuntos, porque eles são assuntos até, digamos assim, não muito conhecidos. Às vezes o candidato não tem conhecimento e acha que pode falar qualquer coisa. Não pode. Lembra sobre a questão dos direitos humanos, né? E aí, a partir do tema, nós temos a questão da tese, que é a minha opinião sobre o tema. Aí entra até uma pergunta que uma vez eu ouvi, mas se é a minha opinião, eu não posso falar qualquer coisa? Não é assim que funciona na folha de redação ali, né? Na proposta de intervenção do Enem, enfim, não é assim. Você tem a sua opinião, mas a sua opinião precisa respeitar esses direitos, tá bom? Bem como os argumentos que vão estar ali propostos. Eles precisam respeitar os direitos humanos. Não é porque eu penso dessa forma que eu tenho que expor da forma que eu acho. Inclusive, eu preciso procurar palavras que direcionem esses meus argumentos. Tanto que lá, na competência 3, por exemplo, do Enem, nós temos a questão de você selecionar, organizar esses argumentos justamente para que não atinja a questão dos direitos humanos, tá bom? E depois, lá na competência 1, a gente tem a questão da linguagem apropriada para isso, não é? Não é qualquer vocabulário que eu vou usar porque, eu uso no meu dia a dia, professor, eu vou usar assim porque eu estou dando a minha opinião ali no Enem. Não é assim que funciona. Existe toda uma estrutura para que isso aconteça. Então, só para a gente pensar aí, que é o projeto de texto, eu tenho o tema, depois a tese, os argumentos e a proposta de intervenção. E aí, vale lembrar também que isso tudo está contido dentro das 5 competências, né, do Enem. O Enem trabalha com 5 competências. A primeira vai falar da questão da formalidade da língua portuguesa. A segunda vai pedir de você um texto dissertativo, argumentativo, bem como um repertório. Importante também, quando você traz esse repertório, você tem que trazer um repertório que também respeite os direitos humanos, ok? Isso é muito importante, porque às vezes a gente traz um repertório que pode ali desrespeitar os direitos humanos. Mas é minha opinião, vou levar isso para defender o que eu penso. Não é assim que funciona, tá bom? Depois a competência 3, que vai pensar justamente nessa organização do texto, e eu estou mostrando aqui para vocês esse projeto de texto. A competência 4, que vai trabalhar com a questão dos conectivos, como é que você conecta esse texto, e, por fim, a proposta de intervenção. Lembro também que, basicamente, essa estrutura serve para o PSC, né, como eu havia dito, bem como para o CIS e para o Macro, que são vestibulares aqui do Amazonas, tá bom? Eu sei que foi muita informação, gente, são muitas ideias aqui circulando, mas eu espero que vocês tenham entendido mesmo, eu espero que eu tenha tirado as dúvidas a respeito do Enem. Repito, isso também serve para os outros vestibulares. Se você entende o Enem, você vai entender os outros também. E eu fico por aqui, tá bom?